Ok. Pessoal, bom dia. Desculpe um pouco de demora aí, que eu estava procurando uma matéria, né, para discutir com vocês, para rapidamente colocá-la aí, né? Não sei se vocês estão aí observando na tela, tá ok? Dá um ok para mim aqui no bate-papo, por favor. Ok. Ok. Tá. Pessoal, então, a nossa disciplina, né, que a gente está estudando aí, trata das ações coletivas. Beleza, pessoal, já vi aqui. Tá tudo ok. Então, ontem, eu até vi essa matéria ela data do dia 20 de setembro, então de domingo. Ela saiu, não sei se vocês conhecem, né, o Helder, que é advogado, professor ali da UFMT, e ele integra importantes comissões do CNJ que discutem processo civil, né? Que discute processo civil. Então, e junto com ele, outros professores que, na verdade, vocês estudam aí na faculdade por livros como Fred Didier, por exemplo, Teresa Alvim. E aí, então, eu resolvi reproduzir essa matéria aqui para vocês terem, né, ideia das discussões, como elas estão antecipadas lá no CNJ para aí com a finalidade, né, de aperfeiçoar aí o modelo das ações coletivas, que hoje o Código de Processo Civil, certo, ele não existe. O Helder, esse que vocês estão vendo aqui, ele já esteve ali no ISEC, fazendo uma palestra com vocês a convite do Teófilo, né, eu não tenho, assim, uma amizade de frequentar, né, a casa dele, sei, mas o conheço, né, enfim, quando a gente se encontra, se cumprimenta e tal, e sei da competência, né, dele como professor. Então, veja, a justiça, né, traz o seguinte debate. As ações coletivas são ações judiciais voltadas à defesa dos interesses coletivos, como nós discutimos na aula. Né, direitos inerentes a uma coletividade de pessoas indeterminadas, difuso na sociedade, como ocorre com o direito dos consumidores, o direito ao meio ambiente, ao patrimônio cultural e artístico, à probidade administrativa, tudo isso daí, nós algumas vezes já falamos, né, anteriormente, principalmente da ação civil pública, né, da ação popular, e nós estamos falando agora, vamos falar sobre, né, a proteção à criança e do adolescente, vamos falar sobre ainda o direito do consumidor, vamos falar aqui do apoio, né, aí as pessoas portadoras de deficiência, vamos falar do idoso, né, todos esses direitos aí tendem a proteger uma coletividade ou, né, não vai muito mais além um direito, né, difuso, transindividual, como, por exemplo, aqui a questão, né, do meio ambiente ou do próprio direito do consumidor. Tá? Então, também são direitos coletivos os direitos indivisíveis de determinados grupos e categorias, né, como também expliquei, unidas pelo mesmo interesse jurídico, né, nós falamos a respeito disso daí, são os direitos individuais homogêneos, né, como ocorre aqui com os sindicatos, de trabalhadores e servidores públicos de uma determinada classe ou associação em relação aos seus associados que podem ter seus direitos aí violados. Ok. Veja, a sugestão legislativa visa aprimorar, então, a atuação do Poder Judiciário nas ações de tutela de direitos coletivos e de direitos difusos, né, ou também aí direitos transindividuais. A minuta do projeto, aqui é o que nos interessa, o que é interessante, propõe mudança no sistema processual e busca corrigir anomalias e incoerências que geram falta de unidade do direito e potencial insegurança jurídica. O anteprojeto foi entregue ao presidente, né, da Câmara Federal, pela ministra, né, do STJ, Maria Isabel Galotti, pelo ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, e pelo conselheiro do CNJ, Henrique Ávila. Veja, o professor Helder esclarece aqui ao olhar jurídico, né, sobre o anteprojeto. Segundo ele, a proposta busca a simplificação,
o aperfeiçoamento e a eficiência das demandas coletivas, ampliando a segurança jurídica. Olha que legal. Simplificação porque unifica em um único diploma, né, em um único diploma legal, o tratamento que hoje é regulado em regra pela ação civil pública, que é a mais importante, que é o que nós estudamos, onde nós vimos, né, a titularidade do Ministério Público, onde o Ministério Público se utiliza da ação civil pública para defender os interesses de uma coletividade, né. Existe também a ação popular, mas a ação popular ela é um pouco mais limitada, né? E por parte do Código de Defesa do Consumidor, com previsão expressa no CDC, né, de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ok? Então, uma boa forma de aperfeiçoar a proteção desses direitos é destinar o valor da condenação diretamente para a realização, né, de obras ou atividades destinadas à restauração de danos coletivos causados. Então, veja, porque hoje, pessoal, na verdade, esse dinheiro ele é destinado a um fundo. Por exemplo, tem um fundo lá do consumidor, lá no PROCON. Então, quer dizer, as multas aplicadas, elas vão para esse fundo. Tem um fundo do meio ambiente. Então, cada um desses aí tem um fundo específico. Então, na verdade, ele visa agora, quer dizer, o dinheiro arrecadado com essa multa, ele visa a ser aplicado diretamente, né, no dano causado, no dano sofrido, tá? Então, é uma inovação que torna subsidiária a destinação do valor aos fundos, né, voltada aos direitos coletivos, como do consumidor e do meio ambiente. A outra seria a celebração de acordos e termos de ajustamento de condutas. Seriam os chamados aí TACs, né, termos de ajustamento de conduta, voltados à reparação de danos coletivos que ela é incentivada pelo projeto também. Inclusive, com a possibilidade de que os termos de ajustamento de conduta assinados pelo Ministério Público produzam efeitos em todo o território nacional, desde que sejam precedidos de audiência pública e homologados judicialmente. Lembra que eu falei para vocês da ação civil pública? A ação civil pública, ela tem efeitos nas imediações do local onde é proposto a ação civil pública. Então, se, por exemplo, o dano ou, né, o problema ele for local, obviamente, seria, né, proposto ali na localidade, os efeitos, né, gerados seriam em torno, né, de onde aconteceu, né, o fato, mas na verdade de onde foi proposto. Então, essa visão, ela tende a mudar, até porque se trata de um interesse muito maior. Então, o que eles querem? Uma vez que é feito esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, por exemplo, eles produzam efeitos em todo o território nacional, isso quando for de interesse, obviamente, né, aí do Brasil, quando for interesse, né, de todo o território. Agora, obviamente isso também seria procedido de uma audiência pública, quer dizer, para ouvir opiniões, né, enfim, para se caracterizar isso daí, e posteriormente homologadas, elas seriam homologadas pelo judiciário, tá? Outro ponto relevante é que a sentença coletiva produziria efeitos, então, em todo o território e ela valeria para todos. Então, os efeitos seriam das sentenças, né, dos processos coletivos, seriam erga omnes, né, se essa for a abrangência, né, do dano. Então, uma ação civil pública proposta perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro para reparar danos causados a uma classe de servidores, né, públicos federais, ela teria eficácia também para os servidores públicos federais da mesma classe que exercem suas funções em outros estados. Então, isso evitaria, né, que uma mesma pessoa seja ré de inúmeras ações coletivas. Quer dizer, eu teria uma quantidade grande de ações coletivas propostas em face da União. Então, aí, isso evitaria, né, com o mesmo objetivo pelo país afora, né, gerando aí maior eficiência e segurança jurídica para as relações sociais e econômicas, comentou o jurista. Aqui embaixo tem o grupo de trabalho, né,
do CNJ, e aí vocês verificam que aqui ao final aqui os advogados, ó, Fred Didier, Jorge Abud, Humberto Teodoro Júnior, que é praticamente Fred Didier e Humberto Teodoro, é o que vocês estudam, Patrícia Pisol e também Tereza Alvim, né? São livros que nós utilizamos ali na biblioteca, que os professores de processo civil indicam para vocês. Pessoal, então, aconselho vocês depois a uma leitura, né, mais aprofundada sobre esse anteprojeto, que foi encaminhado, né, foi protocolado, como vocês viram aí, foi protocolado ali na Câmara, né, dos deputados, e agora segue a discussão desse projeto aí, que, na verdade, agora aperfeiçoa as ações coletivas, na verdade, é uma espécie de um código de processo coletivo, tá? Eu diria isso, né? O código de processo coletivo. Então, foi entregue lá ao presidente da Câmara, né, o presidente Rodrigo Maia, e vamos aguardar aí. Mas a maioria, vocês observam aí que das situações propostas no código são situações que nós já estávamos aqui conversando, que via de regra subsidiariamente adota o CPC. O CPC, na verdade, ele em alguns artigos ele acaba que fomenta as discussões, né, de tutela coletiva, mas agora de uma forma mais nítida, mais clara, de uma forma mais incisiva. Esse projeto aí, obviamente, se isso passar no Congresso, teremos aí uma legislação específica que trata do processo coletivo, né? Então, nós ficaríamos mais práticos, né, na hora de tutelar aí os interesses coletivos. Ok, gente? Deixa eu só, então, espelhar para vocês o material ali onde a gente parou. Eu não estava compartilhando com vocês. Vamos lá. Vou colocar o link dessa matéria para vocês depois lá no Classroom, tá? E aí vocês, quem tiver interesse, pode fazer uma leitura melhor. Tá? Deixa eu só abrir aqui o material para vocês. Ok, nós paramos na página 54. Ok, vamos lá. Pessoal, tá, o PowerPoint tá ok para vocês aí? Espelhou o PowerPoint aí para vocês? Tá, vamos lá. Ok. Deixa eu só... Meus queridos, vamos lá. Lei 7.853 de 89. Né? Que lei é essa? Que lei é essa? E no material de vocês está aí. E a Lei 13.146 de 2015. Essa lei de 89, então ela é um ano posterior à Constituição de 88, ela confere apoio às pessoas portadoras de deficiência. Ela é uma lei pequena, né, com poucos artigos. Você vai ver que ela cria uma espécie de uma coordenadoria, não é nem um conselho, uma coordenadoria nacional, né, de apoio
as pessoas portadoras de deficiência. Eu vou citar como exemplo para vocês aqui, uma criança que, obviamente, ela tem algum tipo de necessidade, né? Eu não digo necessidade, mas ela tem algum tipo de um certo grau de dificuldade, digamos assim. E o pai e a mãe procura a escola com a intenção de matricular o filho e a escola se nega a atender essa criança. Nós sabemos aí que hoje, 2020, na verdade, não existe mais aquela chamada escolas especiais, com exceção das APAES, né, que a gente sabe disso, que tratam especificamente lá dos alunos com síndrome de Down. Tá? Mas em outros casos, né, enfim, crianças que conseguem se socializar, por exemplo, mas que têm um certo grau, muitas vezes pequeno, que seja mais de autismo, dificuldade em escrever, essa criança ela precisa de se socializar. Então, hoje, o que nós temos é a chamada escola inclusiva. Né? O que é a escola inclusiva? A criança, na verdade, ela não vai ali, né, com a intenção de fazer um vestibular, de estudar, de fazer uma faculdade, uma pós-graduação, não. Ela vai ali, né, na intenção de se socializar e aprender, né, o mínimo que ela possa, de repente, aprender, mas a intenção mais é socializar-se. Tá? Então, veja, essa escola inclusiva, eu me lembro que não tem muito tempo de discussão isso daí, não tem muito tempo de discussão. E o fato, a única crítica que eu faço é que talvez se tiver algum professor aqui do ensino médio, do ensino fundamental me acompanhando, vai saber o que eu estou dizendo. A única situação é que essas crianças elas foram despejadas nas escolas sem uma preparação ao professor. Então, o professor recebia essa criança na sala de aula e ele não sabia, certo, como lidar com esse tipo de problema. Né? Então, mas é lógico que ao longo do tempo os professores foram se adaptando a essa nova realidade e isso também foi cenário de muita discussão. Então, com essas discussões ao entorno, né, da inclusão dessas crianças aí, hoje, obviamente, né, está mais fácil, né, de se trabalhar e não se pode negar que essas pessoas, que essas crianças tenham a inclusão. E aqui eu cito também, como exemplo, não somente, né, crianças, mas jovens e adolescentes também, né, jovens que têm algum tipo de deficiência, por exemplo, de locomoção, e não só de locomoção, mas, né, de audição, por exemplo, ou de visão, mas que tenham aí a possibilidade de estudar, por exemplo, numa faculdade. Vocês vejam que ali no ISEC a gente, né, muitas vezes a gente encontra ali nos corredores do ISEC alunos que têm, né, deficiência de locomoção, alunos que têm, né, problemas auditivos, ou, enfim, na visão. Tinha um aluno ali, por exemplo, que ele tinha um problema no braço, na mão, então ele não conseguia escrever, mas ele tinha acompanhamento, né, de um técnico, de um funcionário lá da instituição do ISEC. Mas aqui são duas situações diferentes. Por quê? Essa primeira lei aí, que trata das pessoas portadoras de deficiência, ela é uma lei magrinha, uma lei, né, xoxa, mas ela começa a dar um viés de responsabilidade aí para as pessoas portadoras de deficiência. É óbvio que a lei, né, em si, deixa eu só ver se eu consigo espelhar ela aqui para vocês. Ok. Pronto. Aqui. Ok? Essa lei de 89 está aqui.
Vamos ver aqui, ó. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a coordenação nacional para a integração de pessoas portadoras de deficiência, institui, né, o CORD, que é a Coordenadoria Nacional, a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difuso, né, define o crime e dá outras providências. Veja que ela não é uma lei, né, tão grande, é uma lei ainda da época de José Sarney, e ela traz aqui aquilo que eu falei a vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, né, aquele que, né, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão da sua deficiência. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Ok, mas e a lei de 2015, gente? Porque a lei de 2015, eu até coloquei ela aqui para vocês, ela institui a lei brasileira de inclusão de pessoa com deficiência, ou seja, ela cria o estatuto da pessoa com deficiência. E ela foi incluída pelo decreto legislativo número 186, tá aqui, ó, número 186 de 2000, não esse aqui, perdão. Aqui. Decreto 6949 de 2009, né, data de sua vigência no plano interno. É que alguém vai perguntar assim, professor, mas o decreto, ele é de 2009 e a lei aqui, ela está de 2015, como assim? Se você abrir aqui, por exemplo, os traços do decreto, olha só, promulga a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. É aqui onde eu quero chegar com vocês. Deixa eu só espelhar aqui novamente. Vamos lá. Veja, professor, mas é um decreto que promulga um tratado internacional. Veja, gente, vocês tiveram em direito constitucional, não sei se discutiram isso comigo em sala de aula, mas como professor de direito constitucional, que lá em 2008, 2009, enfim, mas anteriormente até isso, 2007, 2006, já havia uma discussão muito grande no plano internacional sobre a proteção à pessoa com deficiência. Obviamente, o Brasil, ele discutiu isso no plano internacional e incorporou no seu plano interno esse tratado internacional. A pergunta é, esse tratado internacional, ele versa sobre direitos humanos? Sim, professor, ele versa sobre direitos humanos. Legal. Então, todo o tratado de direitos humanos incorporado ao Brasil com o mesmo quórum de votação de uma emenda constitucional, ele é considerado o quê? Ele é considerado emenda constitucional. Ele é considerado uma norma constitucional. Então, veja, este tratado internacional incorporado ao Brasil, ele foi incorporado através de um decreto. Então, significa dizer o seguinte, esse decreto, que eu coloquei aqui para vocês aqui, que incorpora o Tratado Internacional, esse decreto, ele é uma norma constitucional, professor? Ele é uma norma constitucional. Então, aquela pirâmide de Kelsen, que vocês aprenderam, que a Constituição Federal está lá no topo, aí abaixo dela você tem as leis infraconstitucionais e o decreto e a portaria está lá embaixo da pirâmide. Na verdade, você vai pegar aquele decreto que está lá embaixo e vai jogar ele lá no topo, junto com a Constituição Federal. Professor, ele está acima das demais leis? Está acima das demais leis. Mas é óbvio que esse decreto, primeiro, ele versa sobre direitos humanos e ele foi votado no Congresso Nacional, esse decreto, ele foi votado com o mesmo quórum de votação de uma emenda constitucional. Com o mesmo quórum, que é aquele quórum lá que a gente sabe de maioria absoluta. Tá? Então, quando é assim, ele é considerado uma norma constitucional. Obviamente, a partir daí, ele incorpora, então, o Tratado Internacional
E aí o Brasil começa a discutir uma legislação de proteção à pessoa com deficiência. E de 2008 até 2015, cria-se então a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo bem? Professor, mas tudo que versa sobre direitos humanos é norma constitucional? Não, não é tudo. Tá? Se você pegar, por exemplo, a Carta de Direitos Humanos, que é o principal documento no planeta sobre direitos humanos, é o principal. Ela foi incorporada no Brasil, mas não com o quórum de votação de uma emenda constitucional. Ela foi incorporada ao Brasil com um quórum de maioria simples. Então, na verdade, ela tem status, né, de norma supralegal. Ela está abaixo da Constituição Federal, mas está acima das outras leis. Então, é a chamada norma supralegal. Professor, então, o Tratado Internacional, né, que versa sobre direitos humanos, a Carta de Direitos Humanos, incorporada ao Brasil, ela não é uma norma constitucional? Não, não é. A Carta de Direitos Humanos, reconhecida pelo Brasil, era considerada norma supralegal. Professor, e esse decreto chechelento aí, esse decretozinho aí, ele é considerado uma norma constitucional? Sim, porque versa sobre direitos humanos e foi incorporado ao Brasil com o mesmo quórum de votação de uma emenda constitucional. Ok? Então, aqui uma aulinha, né, de constitucional para vocês relembrarem aí essa situação. Então, mas aqui o que nos interessa é entender que essa lei de 89, que ela já conferia, né, um apoio especial às pessoas com deficiência, caso houvesse descumprimento ou caso houvesse aí, enfim, qualquer objeto de discussão em relação à lei 7.853, era se utilizado o quê? A ação civil pública. É lógico que ali, pessoal, como ela tutela interesses, obviamente, coletivos, homogêneos, mas pode acontecer, por exemplo, que sei lá, o meu filho, né, tem deficiência, e um exemplo, né? E uma escola, por exemplo, não aceitasse. É lógico que eu posso tutelar uma ação individual, mas imagine que não é só o meu filho. Imagine que é o filho meu, é o do Joãozinho, é o outro. Então, é uma escola, seja ela privada ou pública, ela se negue a dar atendimento a essas pessoas. Obviamente, isso chega-se através de uma denúncia e o Ministério Público pode propor aí a competente ação civil pública, tá? Então, quem são os legitimados aí, a legitimidade ativa? Aí você tem aqui, ó, pessoa jurídica de direito público, associações civis e o Ministério Público. São 3 os legítimos. O Ministério Público, esse é o mais, obviamente, o mais interessante, mas também qualquer pessoa jurídica de direito público, o município, a União, o Estado, né, as empresas públicas, autarquias, elas teriam legitimidade para propor ação civil pública. E também as associações civis. Imagine lá, por exemplo, as associações dos pais de alunos portadores de uma necessidade especial X ou Y, tá? Pessoal, essa discussão nossa aí, conseguiram entender? Podemos prosseguir aí? Sim? Só para a gente, então, finalizar essa discussão aí da Lei 7853. Eu disse a vocês, então, a Angélica está falando aqui, temos a APAI. Temos a APAI, por exemplo, Angélica, ela é considerada uma associação. Então, ela tem legitimidade. Então, nós sabemos, eu não conheço, não tenho contato com alguém que tenha um filho, um parente portador de uma necessidade especial, né, de síndrome de Down, por exemplo, como da PAI. Mas nós sabemos, por exemplo, que existem vários graus
que fazem o diagnóstico da síndrome de Down. Tem aqueles que podem até casar, podem até contrair matrimônio, que na verdade não são considerados relativamente incapazes. Na verdade, são considerados alguns aí até absolutamente capazes, né? Mas na verdade podem até contrair matrimônio. Então, nesse caso, eles poderiam se utilizar de uma ação civil pública, por exemplo, quando uma determinada escola ou quando um local, por exemplo, né, enfim, dá um tratamento diferenciado em relação a essas pessoas portadoras dessas deficiências. E aqui, pessoal, eu estou falando de deficiência de uma maneira genérica, tá? Não estou aqui falando somente do cidadão que tem ali síndrome de Down, da pessoa que tem um grau de autismo, não é isso. Eu estou falando aqui do cadeirante, eu estou falando do deficiente visual. Se vocês forem no ISEC, ano que vem, né, esse ano acho que não volta, mas no ano que vem vocês vão reparar, ali dentro houve uma grande reforma. Aí vocês vão ver, por exemplo, que o estacionamento foi reformado, a calçada, foi feito calçada nova, etc. e tal. E todos os locais ali dentro agora do ISEC estão com indicações, né, com placas, etc. e tal. Por quê? Por conta de pessoas com deficiência. Então, isso foi um acordo que foi feito com o Ministério Público. Obviamente, o Ministério Público assinou um termo de ajustamento de conduta, né, ali, né, com o ISEC, para que o ISEC, então, fizesse essa reforma para propor acesso a essas pessoas. Tá? O cadeirante, ao deficiente visual, ao deficiente auditivo, enfim, a essas pessoas que, na verdade, necessitam de uma condição mais digna, né, dentro desses locais, na verdade, que o interesse é um local, né, comum. A Angélica está falando deficiente, aqui é a Andes, é outra associação, isso. Tem várias, tá? Tem de deficientes visuais, tem N's. O que eu quero que vocês entendam é que qual é o meio? Ação civil pública. Tá? Qual é a lei? 7.853 e você também pode se utilizar da lei 3.146 de 2015, que fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Qual é o decreto? Me perguntaram aí. Tá? Qual é o decreto? O decreto é o 6949. 6949 de 2009. 6949 de 2009. Isso cai na OAB, viu, gente? E também o decreto legislativo 186, 186 de 2008. Tá? De 2008. Esses são esses dois decretos aí que são consideradas normas constitucionais, ok? Então, voltando aqui ao nosso slides. A outra lei é a Lei 7.913. Lei 7.000, deixa eu ver, tem mais alguém perguntando aqui. Tá. Lei 7.913, de 89. O que é essa lei? Tá? Essa lei, na verdade, ela trata sobre os investidores no mercado de valores imobiliários. Lembra, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Aquele cidadão lá da JBS, da JBS, quando ele fez aquela delação premiada, lá, que, enfim, a delação não, quando ele entregou o áudio que envolvia o presidente Michel Temer, o que ele fez? Né? Ele sabia que ele ia se enroscar, enfim, que ele ia ter problema, já estava com a corda, né, ali no pescoço, mas antes dele entregar esse áudio, antes dele revelar esse áudio, o que ele fez? Ele foi lá no mercado de ações, né, barateou as ações da sua empresa, na JBS, e vendeu todas elas. Né, quer dizer, comercializou um valor, não baixo, mas um valor razoável, comercializou. Quando ele entregou aquela gravação que envolvia o presidente Michel Temer, no outro dia, a Bolsa de Valores, foi lá embaixo. Né, foi lá embaixo. O que ele fez? Ele tinha comercializado, vendido a um preço, né, alto, quando estava um preço bom, e depois, no outro dia, o valor foi lá embaixo. Obviamente, né, o que ele fez
é considerado aí um crime, né, contra, né, os investidores no mercado de valores imobiliários. E a gente sabe, eu tenho um aplicativo, né, que eu gosto muito de trabalhar com essa relação da Bolsa de Valores, e todos os dias de manhã o que eu faço, eu olho, né, como está a Bolsa de Valores. Por que que eu gosto de fazer isso daí? Porque, na verdade, isso vai implica no nosso dia a dia, quer dizer, o aumento do preço, o desemprego, tudo está relacionado à questão da Bolsa de Valores. Basta você observar quando o Bolsonaro, por exemplo, ele dá uma entrevista e ele está meio bravo e às vezes ele fala algumas coisas que não deveriam ser faladas, a Bolsa de Valores cai lá embaixo. Né? Quando, por exemplo, né, ele cria um programa, enfim, ele fortalece a economia, a Bolsa de Valores vai lá em cima. Então, tudo isso é o risco, né? Que se tem o risco país, né, que a gente fala. Então, veja que a declaração de um presidente é muito importante, a declaração do ministro da Economia, do Paulo Guedes, dependendo do que fala, por exemplo, dá uma chacoalhada nessa Bolsa de Valores. Então, essa Lei 7.913, de 89, ela também de 89, ela trata da responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores imobiliários. A exemplo, como eu falei aqui, da JBS, tá? O cidadão que fez isso, ele já fez isso sabendo, né? Quer dizer, eu vou fazer aqui, amanhã eu arrebento aí a economia do país, mas eu já tenho dinheiro, inclusive eu já despachei isso, né, aí para paraísos fiscais. Obviamente depois foi preso, a gente sabe disso, tal, mas ele já tinha desviado muito dinheiro, né? Então, qual é a finalidade disso? O que ela protege? Ela protege os investidores contra, exatamente, lesões. Mas, na verdade, quando eu falo lesão aos investidores, são direitos individuais homogêneos. Tem vários de vocês aí, por exemplo, que não investem no mercado imobiliário, né, aí, de valores. Então, mas aqueles que investem são considerados direitos individuais, mais homogêneos. Por que individuais homogêneos? Porque por mais que a Angélica não investiu, mas ela pode investir. Né? E aí, obviamente, se ela vai investir, ela quer uma proteção ao seu investimento. E dentre outras situações também, no que tange a economia do país. Por quê? Porque eu preciso de uma lei que proteja e que regulamente quem vem investir no meu país. E isso, pessoal, é uma sinalização aos investidores. Olha, podem investir aqui, que nós temos uma lei, né, que protege aí o cidadão que investe no país. Né? Quem é a legitimidade? Quem é o legítimo? Quem tem legitimidade? O Ministério Público. Tá? E quem vai se beneficiar é o investidor, se não houver habilitação no prazo de 2 anos, contados da publicação do edital, reverte-se ao fundo da que se refere a Lei 7.347. O que significa dizer isso daí? Essa Lei 7.347 é uma lei que cria um fundo nacional de proteção ao consumidor, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico. Então, na verdade, o beneficiário aí seria, né, o beneficiário seria o investidor. Se não houver habilitação no prazo de 2 anos do investidor, né, aí reverte-se ao fundo criado pela Lei 7.347. Porque, na verdade, quem tem que se beneficiar é o investidor. Tá? Então, o investidor, aquele que investiu, que teve o seu prejuízo, é quem iria se beneficiar exatamente, vamos colocar aqui no caso da JBS, que o dinheiro fosse repatrializado. Então, esse dinheiro é repatrializado no mercado, né, de valores, mas para aqueles investidores que investiram na JBS, por exemplo. Então, eles teriam novamente esse dinheiro, né, retornado, né, novamente aos investidores. Caso isso, obviamente, não ocorra, né, caso o investidor ele não se habilite para receber isso no prazo de 2 anos, o dinheiro volta destinado para um fundo. Ok? Vamos lá, passando aqui, né, novamente.
O próximo aí é a Lei 8.069/90. Né? Essa lei é a lei, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. Então, obviamente, nos lembra o quê? Quando falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente? Da proteção, né, a grosso modo, da criança e do adolescente. Vocês estão vendo aquele caso aqui de Cuiabá, daquela menina que atirou, né, lá na outra, etc e tal, e aí ela passou uma noite lá no Pomeri, né, saiu de lá. Eu acho que é a Angélica, né, Angélica, que trabalha com ressocialização, não sei se de adolescentes ou se é de adulto, não me lembro, Angélica. Enfim, mas a lei é a lei de 90. Essa lei, ela tutela, então, o interesse da criança e do adolescente, e quem é o legítimo para discutir eventuais direitos aí da criança e do adolescente que estejam sendo cerceados. Por se tratar de um direito difuso e coletivo, e também de um interesse individual, havendo aí essa prioridade absoluta, né, da proteção à criança e do adolescente, obviamente o legitimado é o Ministério Público. Ah, tá, a Angélica trabalha no Pascoal Ramos, né, Angélica? Então não, achei que o negócio tem o buraco é mais embaixo, né, Angélica? Então vamos lá. O legítimo, né, quem tem legitimidade é o Ministério Público, que vai tutelar, né, interesses da criança e do adolescente. Então, considera-se a qualidade do direito e não a quantidade de pessoas. Veja, é uma criança só, não tem problema. Não tem problema. Não, são 10, são 20, enfim, é o Brasil inteiro, não interessa. Então, veja que aqui a discussão considera-se a qualidade do direito e não a quantidade de pessoas envolvidas. Porque, na verdade, até agora, né, nós estamos... O que mais nos interessava aqui era a quantidade de pessoas envolvidas. Uma associação, um sindicato, as defesas de interesses homogêneos, coletivos, e aqui, agora a gente observa que, na verdade, é a qualidade do direito e não a quantidade de pessoas. Ok? Passando aí, peraí. A Lei 8.429/92. Essa lei também conhecida por todos como a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei, ela se caracteriza aí pela conduta de um agente público, servidor ou não, que seja lesiva a uma entidade pública. Então, não há a necessidade dele ser concursado ou, efetivamente, dele ser um agente público, um prefeito, um vereador, não. Né? O ato de improbidade, ela se caracteriza pela conduta, né, de um agente público, servidor ou não, que seja lesiva a uma entidade pública. Imagine, por exemplo, né, a Angélica está falando, né, lá do Pascoal Ramos, um agente recebendo, por exemplo, propina para, enfim, não sei, mas para, por exemplo, facilitar algum tipo de atividade, né, ilícita, né, ali dentro, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, ele responde criminalmente por isso? Ele vai responder, mas responde também, né, aí, né, por esse ato de improbidade que lesa aí a entidade pública. Então, essa lei, né, que trata dos atos da improbidade administrativa aplica sanções de natureza punitiva. Quais são essas sanções? Suspensão de direitos políticos. Tá aqui. Ah, tá, Angélica, não trabalha no Pascoal Ramos. Ou desvio de dinheiro para reforma de... Isso, aqui, a Angélica deu um exemplo aqui, né, ótimo aqui. Desvios de dinheiro para reforma de unidades prisionais. Exatamente. E aqui não entra nem em questão de só desvio de dinheiro, gente. Imagine, por exemplo, vamos colocar lá, material de construção que está chegando lá e o sujeito, por exemplo, ele não está desviando dinheiro em si, mas ele está desviando material. Imagina um rapaz que é responsável pela unidade, chegou lá, por exemplo, uma carreta com
50 mil tijolos e ele desvia lá, né, 3, 4, 5 mil tijolos. É um ato também, um exemplo de um ato de improbidade administrativa. E as sanções aplicadas, obviamente, suspensão de direitos políticos, perda da função pública, perda de bens ou valores acrescidos de forma ilícita ao patrimônio, multa civil, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber benefícios e incentivos fiscais, ou aqui aos comércios, né, aos credifícios. Tá? Pessoal, aqui só um detalhe. No caso, por exemplo, da Dilma. A Dilma, por exemplo, quando ela foi cassada, ela não teve a suspensão de direitos políticos. Foi uma crítica muito grande que se fez à época, né, de vários juristas, advogados, enfim, porque a lei determinava a perda, na verdade, da função pública, mas também a suspensão de direitos políticos pelo prazo lá de 8 anos. Mas, à época, o ministro que estava presidindo, esqueci o nome do ministro agora, que estava presidindo lá a sessão do impeachment, mas foi o Lewandowski. Ele disse que, na verdade, ela já tinha recebido a pior das sanções, que era a perda, né, da função do cargo de presidente da República. Então, na verdade, a suspensão dos seus direitos políticos já seria um certo exagero. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos aquele senador, por exemplo, Demóstenes, aqui de Goiás, que também que perdeu, foi cassado, né? E ele teve a suspensão dos direitos políticos. Nós tivemos aqui Pedro Henri, aqui no Mato Grosso, e vários deles aí pediram o mesmo tratamento, né? Isso correu na justiça, pediram o mesmo tratamento. Falaram, ela, que é presidente da República, que sofreu um impeachment, que na verdade foi cassada, como nós, por que nós tivemos aí a suspensão dos direitos políticos e ela não teve? Tá? Então, essa foi uma crítica, uma discussão muito grande que se deu ao entorno disso. Mas, na verdade, aqui, as sanções que se aplicam são essas daí, né? São 6 tipos de sanções, e vocês viram que a Dilma, depois, ela foi candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais, né? Foi muito votada, inclusive quase até ganhou, e seria até cômico, né? Ela foi cassada, não teve a suspensão dos direitos políticos, e ela iria voltar, né, pouco tempo depois, quer dizer, 2 anos depois, nem isso, como senadora da República eleita com todos os direitos, seus direitos políticos, inclusive, né, aí, como senadora, quer dizer, para pedir impeachment, teria aí o foro por prerrogativa de funções, né, o chamado foro privilegiado, tudo isso. Então, tanto quanto engraçado, né? Na época eu me lembro que eu trabalhava direito constitucional com os alunos e eu falava, olha, eu trabalhei a lei do impeachment, falando no caso de impeachment, ele tem aí a suspensão dos direitos políticos, como foi com o Fernando Collor de Mello. Mas aí veio a Dilma e aconteceu isso, aí os alunos me questionavam, professor, mas e aí? Né? Não foi aplicada a lei. Eu falei, meu filho, é o seguinte, né? Quem sou eu? Eu estou aqui embaixo, eu sou, enfim, um mero professor aqui, o que eu posso fazer é uma crítica. Mas se lá em cima eles decidiram dessa maneira, não posso fazer nada. Né? Vamos lá, passando aí. Nessa proposta da ação civil pública, no caso aqui, para atos de improbidade administrativa, a ação tem natureza repressiva e ressarcitória pelos danos causados, ou natureza punitiva, que ela seria acumulada com os pedidos de sanções previstas. Então, quer dizer, não no caso da Dilma aqui, mas no caso, por exemplo, aqui do exemplo até que a Angélica citou aí, por exemplo, né, desvio de dinheiro para, né, a construção aí de um presídio, por exemplo. Então, o que o Ministério Público ia requerer? Primeiramente, ele iria requerer que os cofres públicos fossem ressarcidos do dinheiro desviado. Além, né, do ressarcimento pelos danos causados pelo prejuízo, também o Ministério Público poderia acumular outros pedidos de sanções previstos em leis, como tem aqui, ó. Por exemplo,
a proibição de contratar com o poder público, a suspensão de direitos políticos, a perda e a função do cargo. Então, ele poderia acumular um pedido de natureza ressarcitória, dinheiro, como também aí de natureza punitiva, né, em relação a outros pedidos previstos na lei, seria possível, tá? Vamos lá. Quem é o sujeito ativo? Tá? Quem é o sujeito ativo? Tá? Qualquer agente público, né, servidor ou não, né, também aquele que induza ou concorra à prática do ato da improbidade ou dele se beneficie. Então, direto ou indiretamente. Então, veja que aqui, o sujeito ativo da ação civil pública, né, nos casos, né, aí relacionados a atos da improbidade, não há necessidade dele ser agente público propriamente dito, servidor concursado ou não, né, desde que a pessoa, né, ela induza o agente público, ou ela concorra para a prática do delito, né, do ato da improbidade, né, ou dele se beneficia, é que eu estou dizendo beneficiar-se ou não, mas eu estou dizendo também induzir, direto ou indiretamente, obviamente, eu sofrerei as sanções aí da medida competente, ok? Pessoal, eu vou com vocês de uma maneira bem lenta, bem tranquila, né? Depois eu vou falar com vocês sobre o mandado de segurança coletivo, tá? Que na verdade é praticamente as mesmas regras do mandado de segurança individual, mas que trata de uma proteção coletiva. O Estatuto do Idoso, depois o Código de Defesa do Consumidor e algumas ações aí com temáticas relacionadas ao meio ambiente, é o que nos falta. Tá? Então, acho que na próxima aula a gente continua falando aí do mandado de segurança. Ok? Eu vou pedir para vocês, se vocês agora, né, tiverem essa curiosidade, que vocês coloquem no Google aí, né, projeto de lei, podem colocar aí projeto de lei de ações coletivas ou para ações coletivas e vocês vão ver a temática, inclusive você tem acesso ao projeto de lei. Tá? Você pode clicar lá, ele dá acesso ao projeto de lei onde se discute o processo, né, nas ações coletivas. Porque como eu não tenho essa tutela no Código de Processo Civil, você passa a ter essa tutela aí em uma legislação agora específicas. A Angélica está perguntando aí, professor, vai ter exercício para auxiliar na aprendizagem? Vai, Angélica, depois eu já tenho alguma coisa, né, previamente preparada, eu só vou instrumentalizar um pouquinho mais. Como a nossa prova, né, é NP1, ela está marcada para a NP1 não, a prova única, né, de vocês está marcada para o dia 5 de novembro, então nós temos aí ainda mais, hoje é dia 22, nós temos mais um mês e uma semana. Na verdade, nós temos mais aqui, deixa eu só contar aqui para vocês. Nossa aula é terça-feira, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos mais 6 aulas. Então, tem bastante aula. Acredito que no mais 3 ou 4 aulas eu já termino, né, toda a nossa temática. E aí eu vou passar alguns exercícios práticos para vocês aí, enfim, até para auxiliá-los na prova, tá? Mas como a nossa ementa ela é pequena, não é uma ementa grande, então por isso eu vou com vocês bem tranquilo, para que vocês realmente discutam. Eu só quero que vocês não confundam o direito material, porque talvez aí, por exemplo, eu falei aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu falei aqui, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu não vou entrar no direito material, pessoal. O que protege, como protege, a questão criminal, não é essa a função, tá? Essa daí, logicamente, isso é discutido lá em constitucional ou numa matéria específica. Aqui o que eu tenho que falar é sobre processo. Então, quem é a parte legítima, quem é o sujeito ativo, né, quem é o sujeito passivo, enfim, competência, onde é que vai ajuizar, e como nós estamos falando de ação civil pública, eu já falei
que a competência, via de regra, é a justiça ACO, é o juiz de primeiro grau. Né? Essa é a regra geral, a não ser aquelas previsões lá da Constituição Federal que fala do STF. Agora, quem é o legítimo? Cada uma delas nós estamos vendo. E aqui no caso, aqui, como nós estamos tratando de ações civis públicas, né, em relação a esses interesses aqui, é o Ministério Público. Mas nós já observamos aí, né, agora, estudado hoje, por exemplo, naquelas questões que envolvem pessoas com deficiência, pode ser o Ministério Público, né, pode ser também aí, as associações, e, além disso, pode ser também a pessoa jurídica de direito público. Então, eu tenho 3 legitimados para intentar essa medida, né, de tutela coletiva. Então, o objeto de estudo nosso, ele se resume nisso, ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma questão? Então tá, na próxima aula a gente continua falando aí de ação civil pública. Eu vou agora subir lá essa aula lá pro YouTube, né, de vocês, e também vou colocar lá um link dessa matéria que eu coloquei aqui agora do professor Helder. Beleza? Então tá, gente, um abraço para vocês.